Nós estamos na casa do Senhor para alimentar a sua palavra. Bendito e maravilhoso Deus, Senhor, eu te peço que abençoe os protestantes, que ele puder ofertar, que eles não puder. Nós estamos pensando, Senhor, aleluia, sua vida para ti. E, Senhor, aqui está o céu, penso para que a unção do teu Espírito desça sobre ele nesse momento. E, Senhor, eu sei que a tua palavra está cravada dentro do teu coração. Aleluia. Que ele receba a tua bênção, a unção do teu Espírito Santo nesse momento. Ao meu agradecimento. Amém. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus que nos permite mais uma vez poder nos ajuntar para adorar o nome dele. Está ficando raro hoje no planeta Terra, já tem muitas nações perseguindo a igreja, proibindo o evangelho de ser anunciado. O Brasil é uma das nações que muito breve também vai ser proibida a pregação do evangelho. Haja vista que o nosso governo é um governo que apoia o homossexualismo, que apoia o aborto e que apoia muitas outras situações que a Bíblia condena, amém? Mas amém. Vamos falar hoje a respeito de casamento, comemorando os 55 anos de aniversário de casamento do nosso pastor Adilson, da irmã Isabel. Que Deus abençoe, prolongue por muitos mais anos, até que o Senhor venha em nome de Jesus. Vamos lá no livro de Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos a partir do verso 22. Depois eu vou trazer outros dois textos, tá? Amém? No subtítulo da minha Bíblia diz assim, deveres conjugais. A partir do 22 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ou submissas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amém? Amém. Somente até aqui a igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de todo louvor e adoração. A palavra de Deus, ela é para o ser humano o manual de instrução do fabricante. Deus nos criou, Deus nos fabricou, Ele nos fez. E para que nós tivéssemos um bom funcionamento na vida, é necessário que nós venhamos seguir o manual do fabricante. Ou seja, seguir a direção que a palavra de Deus nos ensina. Existe sempre, em qualquer situação da vida, um texto bíblico que nos orienta sobre como devemos nos conduzir. E no casamento não é diferente. A palavra de Deus, ela nos ensina como deve ser um casamento de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, eu já ouvi alguém dizer: como que um pastor solteiro vai orientar um casal? Simples. Ele vai pegar a Bíblia, que é o manual de instrução do ser humano,
e vai orientar de acordo com a Escritura. Porque a orientação de um pastor para uma ovelha não deve ser de acordo com o que ele acha, não deve ser de acordo com o que ele pensa, com a sua opinião ou com as suas experiências. Mas toda a orientação tem que ser pautada na palavra de Deus. Tem que ser direcionada pela Escritura Sagrada. Porque se eu direcionar alguém, orientar alguém com aquilo que eu tenho como experiência ou com aquilo que eu acho, eu vou fazer errado. Porque eu não conheço a necessidade básica do ser humano. Mas o Senhor conhece não só as nossas necessidades básicas, como as mais profundas. O Senhor sabe tudo que nós necessitamos. E é por isso que Ele deixou a sua Escritura, para que nós saibamos como devemos nos conduzir para ter uma vida feliz. E como ter uma vida feliz no casamento. Principalmente, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. É isso que a palavra está dizendo. Mas o que é ser submissa? Submissão é estar debaixo, submarino, afunda nas águas, afunda no mar, sob, debaixo. Submissão de uma mesma missão. Esposas, estáis debaixo da mesma missão dos vossos maridos, como auxiliadora idônea, como ajudadora, aquela que apoia, aquela que dá estrutura para o seu esposo. Então, qual é o papel da mulher? É ser a ajudadora, a adjutora idônea, a qual o Senhor fala lá no livro de Gênesis, quando Ele cria a mulher com este propósito, com este objetivo, com este papel. Mas o marido tem que ter consciência de que a mulher não foi criada para ser sua escrava, para ser capacho, para fazer as suas vontades, atender as suas vontades de tudo que Ele quiser. Não, não é isso. Qual é o mandamento de Deus para o marido? Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E o que é que Cristo fez pela igreja? Primeiramente, Ele diz que Ele, sendo o Senhor, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então, qual é o papel do marido? Servir a sua esposa, ser provedor, ser protetor, ser mantenedor da esposa. É necessário que haja comunhão entre os dois, assim como a igreja tem que viver em comunhão com Cristo, que é o noivo, a igreja é a noiva. Da mesma maneira, no casamento tem que ocorrer esta comunhão, onde um conversa com o outro. Nós conversamos com Deus quando nos oramos. Deus conversa com nós quando nós meditamos na Escritura. E essa comunhão tem que haver no casamento. Quando não ocorre isso, o que vai acontecer, infelizmente, é que acaba uma separação. Acaba havendo, as brigas, as dissensões, porque houve uma falta de diálogo de ambas as partes. Nós devemos, a Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Isso quer dizer o quê? Que a igreja, que representa a esposa, tem que estar sempre em diálogo com o marido, que é o cordeiro, é o noivo. E o noivo, que é o cordeiro, sempre fala com a igreja através do Espírito Santo. O problema é que muitas vezes a igreja, a esposa, não dá ouvidos ao que o marido está dizendo, o noivo, o cordeiro. Então os dois têm que dar atenção para o outro, cumprindo os nossos papéis, não inverter os papéis, não fazer como o mundo faz aí. O mundo faz do jeito que quer. Nós já não vivemos mais nós, é Cristo que vive em nós. Então nós fazemos do jeito que Cristo está vendo, do jeito que Ele deseja, porque a vontade dele é perfeita e agradável para nós, como foi lido hoje. Então, se a vontade dele é perfeita, nós devemos saber entender qual é a vontade dele e viver no centro da sua vontade, praticando a vontade do Senhor. Amém, igreja? Então, mulheres, ser submissa não é ser escrava, é estar debaixo da mesma missão, apoiando e ajudando.
conversando sempre, orientando, mostrando ponto de vista, porque duas pessoas têm pontos de vista diferentes. Mostra um outro ponto de vista, de repente, numa negociação financeira. Às vezes, o esposo está fazendo um negócio e não vê certos detalhes que a esposa vê. Sentem, conversem, dialoguem, não só sobre negócios, mas sobre tudo. Tem que haver diálogo, tem que haver comunhão, união, porque já não são dois. Quando ocorre o matrimônio, os dois são um só, é uma só carne. E quando a Bíblia fala aqui, ó, que o marido ama a esposa, ele está amando a si mesmo. Quando ele aborrece a esposa, ele está aborrecendo a si mesmo. Cada vez que o marido prejudica a esposa, ele está prejudicando a ele próprio. E cada vez que a esposa também não honra o marido, ela desonra o marido, ela está desonrando a ela própria. Então, existe essa necessidade de viver dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Eu quero também, em outro texto aqui, que eu deixei aqui anotado. Lá no livro de João, coloca para mim, por favor, Maria. João capítulo 4, verso 17 e o 18. Eu quero dizer algo aqui, que o mundo, as pessoas do mundo, dizem que o casamento é só um papel, é só uma assinatura, o casamento não tem importância, o importante é morar junto e se dar bem, e viver dessa maneira, e não precisa assinar, porque isso aí é um documento que foi colocado pelo homem. Não é isso que o mundo diz aí fora? Vou provar dentro da Bíblia que o casamento não foi algo instituído por homem, tá? E que ele tem valor sim no mundo espiritual. Quando Jesus estava no caminho, passando por Samaria, ele fala para os discípulos: é necessário que a gente passe por Samaria. Ele para no poço de Jacó e ele começa a conversar com uma mulher samaritana. E conversando com aquela mulher, num determinado ponto da conversa, ali no verso de número 17, ele diz assim: a mulher. Foi 16, por favor. Ó, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. O próximo: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, qual é a verdade que o Senhor Jesus Cristo está afirmando? Que aquela mulher vivia com um homem, porém este homem não era seu marido. Podia até ser aos olhos do povo, mas aos olhos de Deus não era marido, não era casado. Então esse negócio de só morar junto, não tem problema, esse negócio de assinar papel é coisa que o homem existe. Não é? Acontece. O casamento ele foi instituído por Deus. O casamento, na verdade, é a base da família. Foi a primeira instituição que Deus criou. Quando que Deus criou o casamento? Quando Ele criou a mulher, logo em seguida Ele chama o homem e chama a mulher, lá no livro de Gênesis. Meu Deus, deixa eu aqui. Gênesis, no capítulo 2. Lá no verso 18, Gênesis 2, 18, diz assim, ó: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora adequada para ele, ou uma adjuntora idônea, depende da tradução bíblica, tá? E o Senhor, depois de ter feito a mulher, ele vai dizer o que se deve fazer lá no verso 24, ó. Por favor, 2:24.
apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É muito importante este versículo, porque o homem, marido, e a mulher, esposa, não tem que ter segredos entre eles. O marido não pode ter segredos para sua esposa, nem a sua esposa segredos para o seu marido. Os dois têm que estar nus um para o outro e não ter que se envergonhar. É isso que este versículo está dizendo. Nenhum tinha nada para esconder um do outro. Não estou falando aqui só da intimidade do corpo físico, mas eu estou falando de tudo. A mulher, ela tem que ter acesso ao celular do marido. O marido tem que ter acesso ao celular da esposa. As finanças, um do outro. Não existe. Quando há um casamento, a mulher não tem a sua finança e o marido a dele. É tudo nosso, tudo do casal. Porque os dois passam a ser uma só carne. Não existe um e o outro. Existe ambos. Isto é casamento. Aos olhos da luz de Deus, na direção do que diz, do que ensina a Escritura Sagrada. O que acontece hoje em dia? Por que tem tanto divórcio? Por que tem tanta separação? Porque os casais não seguem aquilo que Deus ordena, a direção que o Espírito Santo dá. É por isso que tantas famílias estão fazendo a falência, porque não seguem o manual de instrução do Criador. A desobediência a Deus é pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que causa dano, que causa mal ao corpo, à alma ou ao espírito. Por que Deus não se agrada do pecado? Porque Deus nos ama com um amor tão profundo que tudo o que nos faz mal nos entristece. E o pecado é o que nos faz mal. Por isso Deus não se agrada do pecado. Porque Ele quer o nosso melhor. Amém, igreja? E está comigo de glória a Deus. Amém. Bom, eu vou deixar somente mais um texto. Eu coloquei. Não foi esse mesmo. Perdão, me enganei. Foi esse mesmo. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, ambos não tinham nada para esconder um do outro. Por isso não tinha do que se envergonhar. O marido e a esposa não tem que estar escondendo nada um do outro. E outra coisa, antes de tomar uma decisão, quem é casado, procure consultar o seu cônjuge. Antes de tomar a decisão. Não é decidir e comunicar depois. Tomem as decisões juntos. Decidam juntos. Por quê? Porque vocês decidiram unir as vidas no sagrado laço do matrimônio. E essas vidas estão unidas enquanto vocês viverem nessa terra. É até que a morte separe. Então, enquanto há fôlego de vida, essa aliança, ela tem que ser mantida. Existe uma única situação na qual o Senhor permite o divórcio. Veja bem, Ele permite, mas não é a vontade perfeita de Deus. Aleluia! E qual é a única situação na qual o Senhor permite o divórcio? Quando há o adultério. É quebra de aliança. Quando ocorre o adultério, então o Senhor permite o divórcio. Por quê? Porque Deus não nos obriga a admitir algo que Ele próprio não admite. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos ama e tem ciúme de nós. O Senhor, Ele não aceita dividir a gente com o diabo.
Ele não aceita te dividir com o pecado. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim como Ele não aceita nos dividir com as trevas, então Ele também não nos obriga a aceitar dividir aquele com quem nós escolhemos para ter uma aliança com outros. Você está entendendo? Lá no livro de Mateus, no capítulo 29, o Senhor Jesus, 19, perdão, Mateus 19, o Senhor Jesus ele vai falar a respeito do divórcio. Mateus capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia. Só um minuto. Pode glorificar a Deus, gente. Por aqui. Deus é digno de glória. Vamos lá. Sim, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. 19:3. Mateus 19:3 diz assim, ó: então chegaram ao pé de Jesus, os fariseus, tentando-o, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Primeira coisa que Jesus está falando aqui, ó. Qual é o casamento que agrada a Deus? É homem e mulher. Casamento homossexual é abominável aos outros deuses e ponto. Ah, isso é homofobia. Não, não é. Você quer fazer, faça. Quer praticar, pratique. Não vai ser certo só porque você quer fazer. O errado continua sendo errado, quer você decida fazer ele ou não. Ainda que todo mundo diga que 2 mais 2 é 3, vai continuar sendo 4. E isso não muda. Deus também não muda. E a palavra dele é essa. E aqui o próprio Jesus dizendo: macho e fêmea o fez. Esse é o casamento cristão agradável aos olhos de Deus. Sim, ele diz: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e sendo dois numa só carne. Não está dizendo que deixará o homem, pai e mãe, se unirá a outro homem. Também está dizendo para a mulher se unir a outra mulher. A Bíblia é clara no que diz. Assim não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus não se agrada de divórcio. Então, quem está pensando em casar, saiba que o casamento é para a vida inteira. É uma decisão que deve ser tomada pelos dois e é para a vida inteira. Os dois têm que batalhar juntos pelo relacionamento para que possa dar certo. Haverá dificuldades, haverá tempestades, haverá discordâncias, haverá pensamentos divergentes, haverá noites em que vocês irão discutir. Porém, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Marido brigado com a esposa, dobrou o joelho para orar, Deus não ouve. O céu é de bronze, não adianta, a oração não passa do teto. Esposa brigada com o marido, dobrou o joelho para orar, Deus não ouve, a oração não passa do teto. Se o marido estiver brigado, não adianta orar. Deus não responde, não escuta. Por quê? Tem que estar em comunhão, tem que estar em união. Disseram-lhe ali os fariseus, eu já vou adiantar para encerrar. Disseram ali os fariseus para Jesus: ah, mas Moisés permitiu da casa de divórcio. E aí Jesus vai explicar para ele: foi por causa da dureza do nosso coração. Por quê? Porque os maridos israelitas estavam abandonando as suas esposas, pegando esposas mais novas e não assistindo aquelas. Então lhe daram uma carta de divórcio para que ela fosse assistida, tivesse uma assistência financeira, não passasse fome, não passasse necessidade. Era duro o coração daqueles maridos, maltratavam. Então Moisés permitiu que se desse carta de divórcio para que aquelas esposas não fossem abandonadas. Foi por essa razão. Aí, no versículo 9,
do capítulo 19. Ele diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, olha só, olha a atenção nesse versículo, não sendo por causa de fornicação, ou seja, o adultério, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aleluia. Olha como a aliança ela não se quebra. Ah, mas nós separamos, nós estamos divorciados. Aos olhos de Deus, não. Foi firmada uma aliança, a aliança ela é eterna, e se não for por causa de traição, fique sozinho. Se você não ficar sozinho, você está em adultério, você vai perder a salvação da alma. Ah, mas eu tenho direito de ser feliz, seja feliz em você e Jesus. Tem coisas que são irreversíveis, tem coisas que não é negociável. E a lei de Deus não é negociável. Ou você obedece, ou você é excluído. Ponto, acabou. Ou eu aceito o que Cristo tem para mim, ou eu rejeito e vou viver o mundo. Acabou. Você tem o direito de escolher. Sabendo que toda vez que você escolher desobedecer a Deus, você está escolhendo não entrar no céu. Um ponto. E assim é a palavra de Deus. Como é a palavra do crente? Sim, sim, não, não. O que passa de ser para você na Bíblia. E o que eu estou dizendo aqui não é o que eu acho, é o que está escrito. Está aqui no texto. Disseram depois os discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Por que tem muita gente aí que fala: eu não aceito isso, porque não foi concedido? Não recebeu essa palavra. Rejeitou a palavra da verdade na vida, que transforma, que cura, que liberta, e que leva a morar no céu. A salvação, ela é gratuita, mas ela só é para quem a recebe, para quem a aceita. Ela é oferecida a todos, sem acepção de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele tenham permanecido eterno. A vontade, o desejo do Senhor Jesus é que todos sejam salvos. Mas a maioria prefere satisfazer as suas próprias consciências da carne, satisfazer seus próprios desejos, a viver a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Cada um vai colher aquilo que planta, vai arcar com a consequência da escolha que fez. Então, antes de fazer a sua escolha, pense bem. Eu já escolhi Jesus. Eu já abri mão da minha vida. Eu já abri mão da minha vida. Hoje eu verdadeiramente posso dizer como o apóstolo Paulo: morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Por que morrer é lucro? Porque se eu morrer, eu vou para a glória, eu vou glória. Eu sei para onde eu vou. Eu pensei que meu Redentor vivo, tem um lugar preparado. Ele prometeu, ele falou que ele ia na frente, na casa do Pai, tinha muita morada, lugar preparado. Está tudo lá, está prontinho. Está esperando comigo, com você, com cada um que aceitar. Quem rejeitar, a parte ficar melhor de tudo. Ah, Deus não criou o inferno dos seus filhos. Claro que não. Deus criou o inferno dos diabos e seus demônios. Mas quem quiser acompanhar eles, pode ir. Deus não obriga ninguém a nada. Você não é obrigado a ser salvo. Só vai ser salvo se você quiser. Mas aí você tem que se esforçar, porque o reino do céu é tomado por esforço. Se você não estiver fazendo nada para ir para o céu, fique tranquilo. Você já tem um lugar no inferno. É sério. Se você não estiver fazendo nada para ir para o céu, seu lugar no inferno já está garantido. Porque para ir para o inferno você não precisa fazer nada. Mas se você quiser ir para o céu, você tem que renunciar à própria vontade. Você tem que lutar dia após dia, buscando a vontade de Deus. Você tem que se arrepender dos pés do Senhor, dos seus pecados, todo dia. Confessar o pecado e deixar, porque pecar todos pecamos. Nenhum aqui é perfeito. Não existe varão perfeito, varão perfeito. Não existe. A Bíblia diz que todos pecamos, todos estamos dedicados da paz de Deus. Mas nós temos um advogado fiel e justo, que ouve a nossa oração e o nosso
pedido de perdão, e ele não só ouve, mas ele responde. Aí ele nos purifica de todo pecado através do seu sangue, porque o sangue de Cristo liberta de todo e qualquer pecado, não importa o que você fez. Jesus, ele pode te purificar, ele pode te perdoar, ele tem autoridade para isso. É só se render a ele, se entrega, se rende, se lança a ele. E deixa ele fazer o que ele deseja, porque a vontade dele não há nada melhor. Não há nada melhor para a nossa vida do que a vontade dele. Amém, igreja? Eu vou só até aqui. Deus abençoe grandemente cada um. Os casais que estão pensando em se casar, eu espero que essa palavra entre no coração, inclusive no meu. Oh, glória! E que Deus esteja no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente. Pastora Dilson, irmã Isabel, continue abençoando, derramando bênçãos sempre para você, em nome de Jesus Cristo, até que vem. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade de confiar em mim. Amém, meus irmãos. Glorificado é o nome do nosso